Como é bom ver a Netflix apostando em filmes como esse. É uma pena que esse tipo de filme não é tão assistido dentro da plataforma. O que eu gosto muito na Netflix é que ao mesmo tempo que ela faz muitas comédias românticas ou filmes para toda a família, ela também aposta em projetos mais autorais, em projetos que é para um público um pouco mais restrito, e dessa forma ela consegue diversificar bastante o streaming dela. E O Diabo de Cada Dia entra muito nesse segundo caso, é um filme mais autoral e um filme até mais de nicho. Ele vai adaptar o livro The Devil All the Time, que é o mesmo título desse filme em inglês, e o filme é dirigido pelo Antônio Campos na sua segunda parceria com a Netflix em 2020. Ele fez um dos curtas naquela série de curtas chamada Feito em Casa, sobre a quarentena e tal. Eu não sou muito fã daquela série, não gosto tanto do curta dele, mas eu gostei bastante de O Diabo de Cada Dia. Esse filme é um belo estudo sobre a fé religiosa, sobre o ódio, sobre a maldade humana e também sobre a hipocrisia da sociedade. Então o Antônio Campos ele consegue criar aqui uma atmosfera que ao mesmo tempo parece divina, então com muitas cenas internas, com a luz do sol entrando e batendo pela janela, com muitos dollies, com a câmera se movendo lentamente para frente, que traz esse ar contemplativo, mas ao mesmo tempo ele consegue também criar uma atmosfera tensa, desconvidativa e super pessimista. Então fora desses locais a luz ela é sempre natural ou parece natural, o tempo parece sempre nublado e a relação entre esses personagens é sempre muito fria, parece que não existe amor entre eles, não há espaço para amar dentro dessas duas cidades. E isso contrasta muito com o começo do filme. O filme ele começa quase como se fosse uma história de amor. A gente vê um personagem voltando da guerra, conhecendo uma mulher, eles se apaixonam, se casam, têm um filho, só que imediatamente o Antônio Campos ele desconstrói toda essa ideia e ele mostra todo o pessimismo do filme. Ele mostra um mundo onde não tem espaço para felicidade, pelo menos não nessas duas cidades centrais. Então, para um personagem ser feliz, ele tem que sair dessas duas cidades. É quase como se essas duas cidades tivessem uma conexão maligna que constrói um rastro de ódio, um rastro de sangue, um rastro de maldade. E é aí que surge também a ideia de fé religiosa, que quase sempre é a fé católica aqui, mas nem sempre. A gente vê que o personagem do Jason Clarke, por exemplo, ele tem uma fé que só ele entende e que não tem nada a ver com nenhuma das religiões que a gente conhece. É uma fé própria, digamos assim, que combina muito com esse personagem que é completamente alucinado, é um serial killer. E é uma bela atuação também do Jason Clarke, como de todo o elenco aqui, mas eu falo um pouco mais pra frente de algumas das atuações centrais. Mas além dele, parece que todos os personagens têm alguma ligação com a religião ou têm alguma fé própria. Então tem aqueles personagens bons que seguem uma religião e como bons cristãos, digamos assim, eles tentam praticar o bem, mas também tem aqueles personagens que se usam da fé para cometer maldades e para usar as outras pessoas. Há também aqueles que ficam cegos pela fé e acabam cometendo atrocidades usando como desculpa ou até mesmo acreditando que aquilo vai trazer uma salvação divina para eles. E também tem o protagonista, que é o personagem que abandonou a fé dele por tudo que ele viveu, por tudo que ele viu, ele não consegue acreditar em nada superior. E por isso ele é quem melhor consegue sobreviver dentro daquele mundo. E principalmente a partir do segundo ato, o roteiro faz um trabalho muito bom ao interligar essas personagens todas, quase sempre girando em torno do protagonista, do personagem do Tom Holland. Sejam essas ligações diretas ou indiretas. Por exemplo, ele tem aquela irmã adotiva, ele nunca conhece os pais dela, só que de certa forma as ações dos pais dela vai influenciar na vida dele. E ao mesmo tempo tem as ligações mais diretas, que são aqueles personagens que são da família dele ou os personagens que ele encontra nessa jornada. E é interessante ver também como o Antônio Campos ele usa essa fé religiosa para explicitar também muito da hipocrisia humana. E isso fica muito claro no personagem do Bill Skarsgård, que é o Pennywise, para quem não reconheceu aqui. Esse é o Pennywise lá de It. Ele é um personagem que ao mesmo tempo tem a fé dele, ele acredita muito, ele é muito devoto. Ele ao mesmo tempo não segue aquilo que ele deveria acreditar, a bondade, por exemplo. Então tem algumas cenas bem emblemáticas aqui. Uma que ele fala pro filho sobre o poder de acreditar, sobre o poder de Deus, e em seguida ele espanca dois homens quase até a morte na frente do filho. Tem outra também que ele fala pro filho rezar pela mãe,
para a mãe sobreviver, e em seguida, quando o filho hesita, ele bate no filho também. Então a gente vê aqui como o ódio e a fé, como o ódio e a religião, eles estão interligados, apesar de parecerem coisas, em teoria, super opostas. Além disso, o filme aborda muito bem também a questão da herança, como muitas vezes os filhos são amaldiçoados pelas ações dos pais. Então a gente vê aqui o protagonista do Tom Holland como o ódio que está dentro dele vem muito da geração passada. E se a maldade e o ódio de alguns tem uma explicação mais lógica, como o protagonista, que esse ódio vem do pai, como o próprio pai que viu muitas coisas na guerra e isso transformou ele. Outros personagens eles surgem como pessoas más, porque são más, porque a maldade parece impregnada naquele lugar. Tudo bem, o Sebastian Stan dá pra gente falar que ele foi se corrompendo aos poucos, com o cargo e com o poder. Mas outros personagens como o do Jason Clarke, por exemplo, e o do Robert Pattinson, não tem uma explicação lógica para eles se transformarem naquelas pessoas. Eles são maus porque sim, e isso poderia ser um problema em outros filmes. Eu até apontaria aqui como falta uma complexidade ou falta um passado para esses personagens. Mas dentro dessa proposta do filme, dentro dessa narrativa, eles combinam muito bem, porque, como eu disse, parece que esse mal ele vem da sociedade, esse mal está impregnado naquele lugar. É um filme pessimista demais nesse sentido. Nada que esses personagens façam vai tornar eles bons, nada vai redimir eles. E por isso esses dois personagens principalmente, e outros também, combinam muito bem com essa proposta que o filme tem. E justamente por ser muito um filme sobre personagens e sobre como a maldade reflete nesses personagens, é um filme também que pede boas atuações, e aqui o elenco entrega demais. Sobretudo o Tom Holland, que é o protagonista do filme, e ele tem um conflito interno muito interessante sobre ele ser uma pessoa boa e ao mesmo tempo ele ter um ódio dentro dele, ele ter uma raiva crescente, e como essas duas coisas opostas conflitam o tempo inteiro nesse personagem. Já o Robert Pattinson mostra mais uma vez porque é um dos melhores atores da atualidade. Ele constrói um personagem que à primeira vista é uma pessoa boa, ele chega como pastor da cidade, só que ele não é nada daquilo, e como ele consegue enganar também todos aqueles fiéis. E também um destaque muito especial para o trabalho de voz, para o trabalho de sotaque, para as pausas que ele faz. Isso diz muito sobre o personagem. E se fosse para destacar uma terceira atuação, seria a do Bill Skarsgård, que aparece no primeiro ato do filme principalmente, e como ele constrói um personagem que tem aquele ódio, ele tem um passado, ele tem uma maldade, que ele não consegue se livrar daquilo por mais que ele tente com todas as forças dele. Então é um personagem que, se ele tenta se apaixonar, aquilo não vai ter futuro. Tudo que ele tenta fazer de bom não vai ter futuro, e também é um personagem cego, de certa forma, pela fé dele. Mas apesar de eu gostar muito de como Antônio Campos constrói essa atmosfera, de como ele interliga todas essas histórias e mostra várias facetas de personagens que são cercados por ódio e maldade, eu não gosto de tudo aqui no filme, principalmente o primeiro ato. Apesar dele refletir muito do que a gente vai ver a seguir, a gente conhece ali os personagens, a gente conhece as temáticas do filme, o lado da religião, o lado da hipocrisia, o lado do ódio, da maldade, mas é um primeiro ato que eu acho ele muito desconvidativo, ele se afasta demais do espectador. Então demorou muito para eu conseguir realmente entrar de cabeça no filme, eu senti alguma coisa por aqueles personagens. Eu acho que isso realmente só aconteceu quando o Tom Holland toma o protagonista do filme. Ele é o real protagonista, mas no primeiro ato ele é o personagem dele é um personagem muito secundário. E eu acho que isso passa muito pelas escolhas da direção do Antônio Campos, essa narração em off, ao mesmo tempo que ela cria uma ironia por ela ser quase divina, é uma narração em off que não pertence a nenhum dos personagens, e ela sabe de tudo, ela sabe o que os personagens estão pensando, ela sabe qual ação eles vão tomar, ela sabe tudo o que vai acontecer. Eu acho que, de certa forma, essa narração em off ela afasta um pouco o público. Parece que a gente está apenas assistindo a um relato que a gente não pode interagir com ele. Aquilo tudo já está pronto só para a gente assistir. E esse lado meio manipulativo, eu acho que ele pesa mais a mão nesse primeiro ato, que também tem muitas mudanças de tempo, mudanças de foco narrativo. Então a gente vai de um personagem para o outro, a gente passa 5 anos e aí a gente volta 7 anos depois. Então eu acho que tudo isso faz com que o primeiro ato ele apresente muito bem aquilo que o filme vai mostrar a seguir, mas ele surja mais como um longo prólogo do que realmente
como um primeiro ato que se interliga com a narrativa central. E eu acho que isso, pelo menos pra mim, me afastou demais do filme nesses primeiros 40 minutos, porque é um primeiro ato também bem longo. E é por tudo isso que eu vou dar um 7,5, eu recomendo muito O Diabo de Cada Dia. Então por hoje é isso, se você gostou do vídeo já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e comenta o que vocês acharam do filme, ou se vocês estão na expectativa para assistir ainda. Também passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, Twitter, podcast, Instagram. Por hoje é isso e corta!